eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a todos os teresinenses. Vamos falar sobre a questão da água, do abastecimento de água, das taxas que são cobradas. Mas para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o diretor-presidente da ARSET, que é a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina. Eu estou falando do engenheiro e ex-vereador de Teresina, muito conhecido, Edson Mello. Tudo bem? Tudo bem, Edson, Douglas, tudo bem. Como é que estão as coisas? Rapaz, enfrentando problema, mas lá já na ARSET, tomando pé da situação, e inclusive numa situação muito difícil esse início, muito conflito aí com a verdade. empresa. Vamos falar sobre tudo isso. Concessionária dos serviços, mas nós estamos dispostos a enfrentar. A gente já tem costume de enfrentar batalhas. Desses embates, né? Desses embates, tanto políticos como técnicos, porque eu, além de engenheiro, professor da Universidade Federal, militei também no Executivo Municipal, em diversas secretarias, como vereador, inclusive presidente da Câmara por 2 vezes. Então a gente já tem uma certa experiência para enfrentar problemas. Com a experiência que você tem, a gente costuma dizer que tá com couro grosso, né? Ah, sim, porque a gente que é gestor, tanto gestor como político, a gente tem que aprender a ouvir críticas, certo? Eu digo muito bem que gosto de crítica, mas eu gosto mais de sugestões para se desenvolver o trabalho. E a crítica construtiva é sempre bem-vinda, né? Muito bem-vinda, muito. Inclusive, eu gosto de receber. Pronto. Prefiro, claro, as sugestões. Rapaz, faça assim que pode dar certo. Edson, agora eu queria que você falasse aqui, muita gente aqui na nossa cidade já ouviu falar da ARSET. A ARSET já é conhecida de muita gente, mas muitos ainda não sabem exatamente o que a ARSET faz e outros até confundem o papel da agência. Então eu queria que você esclarecesse isso para a gente aqui. Olha, quando eu cheguei a assumir a ARSET, eu até conversando com o prefeito, eu disse que a gente tem que fazer com que a ARSET seja conhecida da população. Conhecido no sentido de saber quais são as atribuições, o que pode contribuir com o desenvolvimento da cidade, porque eu noto que era pouco conhecida. Tá? E é um órgão muito técnico, né? É, muito técnico. Eu até conversando com alguns funcionários lá, disse, não, porque tiveram alguns presidentes aqui que diziam para a gente aqui que quanto menos a gente aparecer, melhor. Certo? Eu acho que não é dessa forma que a gente tem que agir como gestor público. A gente tem que aparecer e a população tem que saber o que você está fazendo. Sim, mas voltando aí à sua pergunta, a ARSET, ela foi criada até pela recomendação de legislação federal, que todos os municípios que tivessem as concessões e subconcessões de serviços de águas e também de energia, que a energia era mais ligada ao Estado, foi criada que é a ANEEL, né, que cuida da energia. E a ARSET, que é uma agência municipal que cuida com relação ao contrato, regulamenta e fiscaliza os contratos que são feitos entre a subconcessionária e, no caso, a GESPISA. Por quê? Vou até um parênteses aqui. A Prefeitura de Teresina nunca executou o serviço de águas e esgoto de Teresina. A GESPISA, que é do Estado, ainda é, aliás, ela está em extinção, mas não foi ainda extinta. A GESPISA era a concessionária. É um serviço que a prefeitura concedeu a concessão para um órgão do Estado. Aí na gestão regular. Sim, na gestão do Firmino e do Hélito, eu acredito que 2014, se não me engano, 2015, começou esse processo e aí eles, através de uma lei, foi para a Câmara Municipal, autorizou. Essa lei foi enviada para o município, autorizando a GESPISA a subconcessão, certo? A subconcessão do serviço de exploração de águas e esgoto de Teresina. Certo? A GESPISA era concessionária e essa Águas de Teresina, que ganhou a concorrência, ficou como subconcessionária. Mas, independentemente desse procedimento todo, foi criado a ARSET com o intuito de fiscalizar e regulamentar, certo, os serviços, tanto de água como de esgotamento sanitário. Agora, o que acontece? Esse contrato foi feito, é um contrato antigo, tem mais já de 10 anos já em execução, em torno disso. Esse contrato
diz uma série de coisas, obrigações da empresa e obrigações nossas como agente fiscalizador. Né? E então nós estamos fiscalizando esse contrato. Esse contrato é muito dá muita garantia à empresa, né? Em vários setores que às vezes a gente entra no conflito. Sim. E esse conflito termina, às vezes, ou no Ministério Público, depois sobe para a Justiça, primeira instância. Então, como nós temos um permanente conflito. Agora mesmo é um período em que está havendo muito conflito entre prefeitura, tá, como concessionária, dona dos serviços, e a subconcessionária Água de Teresina. Esse conflito diz respeito a quê? O que chamou mais atenção? Primeiro, chamou atenção ao prefeito Silvio Mendes, tá, com relação à danificação dos pavimentos da cidade. Esse é um outro aspecto da nossa conversa que a gente tinha preparado para tocar, porque a reclamação é geral. As ruas estão danificadas. As ruas foram... uma coisa é o serviço, que é necessário, que é importante, que a cidade precisa. E outra coisa é a forma como esse serviço vem sendo executado. O resultado final, na cidade, nas vias públicas, inclusive nas ruas asfaltadas. Exato. Ruas recém-asfaltadas, né, por sinal. Recém-asfaltadas, o estrago foi muito grande. A gente tem até um caso emblemático, que é aquele caso lá do Saci, que caiu o caminhão completamente. Eu vi uma fotografia de um caminhão, a roda do caminhão exatamente. Entrou na vala. Então, assim, esse deve ser um embate muito forte entre a prefeitura e a Água de Teresina. Qual é a orientação do gestor, do prefeito? Olha, nós estamos agora mesmo, depois de assinado esse acordo prévio de intenções da Água de Teresina, porque o prefeito jogou pesado, inclusive, anunciou já suspendendo todos os serviços, até que a empresa tomasse medidas para recuperar essa pavimentação. O que foi feito, o que está sendo feito nesse momento? O prefeito deu um prazo de 120 dias para a perfeita recuperação das vias. Agora, aonde, como? Cada SDU ficou esse serviço já está praticamente já concluído, identificar todos os pontos, todos os locais que a empresa tem que recuperar o pavimento, seja de asfalto, seja de pavimentação poliédrica, tá? Então, esse trabalho está sendo feito e o prazo já está indo, já quase 30 dias, tá? E algumas coisas têm sido feitas, mas não está ainda legal. E outra coisa o senhor tem a identificação, eu falei aqui no Saci, de outros pontos críticos? Vários outros pontos, na Zona Norte tem, na região ali próximo do Mucambim, tem avenidas, algumas avenidas, até a própria Miguel Rosa está lá, o asfalto, a gente vê, tem o asfalto lá, em vez de ter baixado, eles fizeram alto. Quando não faz recalque no asfalto, ele faz uma lombada. Então, isso aí... Inclusive, eu sugeri à diretora-presidente, a doutora Carol, que vamos fazer o seguinte, uma estratégia aqui para vocês. Comecem a recuperar pelo menos as vias principais, as avenidas, as vias de maiores movimentos, porque isso aí a população sente mais, né? Mas é para fazer tudo, recuperar tudo. Então, esse serviço foi um acordado, nós estamos encarregados de fiscalizar, vamos iniciar os relatórios do prefeito de onde foi feito, porque nós vamos dar o ok, tá? Se bem que esse serviço, eu disse até, conversando com o prefeito Silvio Mendes ali em off, eu disse, prefeito, esse serviço aí não precisava nem a ARSET entrar, porque quem dá licença para qualquer obra dentro do município é a prefeitura. Então, a prefeitura, se a prefeitura tem que autorizar, quando ele vai abrir para coletar, aquilo é o serviço de saneamento, está se expandindo na cidade, muito bem, interessante. Tá? Aquele tubo coletor da parte de saneamento da cidade, tá? De esgotamento, então aquilo tem que ser feito. Mas aí o que acontece? Na hora que ele terminou de ser feito, a prefeitura tem que dar o ok, porque senão a prefeitura vai pedir indenização, porque não era para deixar recalque, deixar uma coisa mal feita, para fazer perfeito. A fiscalização se estende a esse aspecto também. Também, pois é, eu estou dizendo, coloquei para o prefeito, que ele é mais até da própria prefeitura, mas nós estamos coordenando junto com todas as SDU de Teresina, que são as 4 SDU das zonas urbanas, nós estamos
acompanhando esse serviço. Agora Edson, você fala que a função da AR7, enquanto agência, é exatamente de fazer esse acompanhamento e essa fiscalização. E a cidade chegou ao ponto que chegou. Faltou essa fiscalização? Faltou. E ela se agravou mais ainda por causa do inverno. Porque você imagina, quando você cava uma vala, você vai colocar uma tubulação lá, que tem que ser tudo dentro da topografia correta, do desnível correto. Você depois tem que repor. Para repor, você tem que compactar. Você vai fazer uma compactação no período de inverno chuvoso, é complicado. Professor da universidade, inclusive da área do solo, eu sei que compactação você só faz se for com a umidade ótima. O solo não pode estar encharcado, nem pode estar seco. E quando você está chovendo, boa parte do solo está encharcado. E aí eu coloquei, olha, conversando com a diretoria técnica lá da Água de Teresina, eu disse, olha, esse período a gente até admite uma certa demora na expansão da rede em função desse tipo. É melhor você deixar de fazer, né? Esperar um pouco, do que fazer na marra e ter que repetir várias vezes e o serviço ficar uma porcaria para a cidade. E a outra coisa, já mudando agora, Douglas, o que nosso objetivo de fiscalização é muito importante, é que esse contrato que foi feito entre a GESPIS e a Água de Teresina, ele tem que ter metas a serem cumpridas. Por exemplo, as metas a serem cumpridas é que em 2033, Teresina tem que ter 100% de cobertura de saneamento. Não é só de água, não, é do saneamento também. A Água de Teresina, nós tivemos aqui com a diretora, a doutora Carolina Serafim, e ela garantiu que essa expansão da rede de saneamento já estaria aí em torno de 60%. Não. Isso corresponde? Não corresponde não. Existe uma certa divergência entre a agência reguladora e a própria Água de Teresina. Até porque existe um cálculo baseado aí numa população de 2010, que Teresina já cresceu bastante em 2010, o último censo foi em 2022, era para ser em 2020, em função da pandemia foi adiado para 2022. E então já existe uma certa diferença, certo? Mas está realmente seguindo. Eu acredito que até 2033 a Água de Teresina vai ter condição de cumprir. Nós acreditamos. E outro detalhe que a gente observa é com relação a essa ligação. Ela faz aquela ligação, vamos dizer aqui, tem o principal esgotamento aqui, o tubo coletor. Mas entre o tubo coletor tem aquele tipo assim, umas espinhas de peixe aqui saindo. Para conectar com as residências. Aquilo ali, primeiro de tudo, houve um problema sério. Aquilo ali, dentro do entendimento da Água de Teresina, eles passaram a cobrar e nós entramos judicialmente. E no nosso entendimento... A chiadeira é grande. Muito grande. Estavam cobrando R$ 954. Está errado. Não é para ser cobrado nada. A única despesa do usuário que vai ligar... O contrato não reza isso. Reza isso. O contrato não reza isso. Não reza isso. Inclusive está... O prefeito chegou a falar até em devolução de quem já pagou. Aí vai caber uma ação de cada um, no PROCON. Eu sei que às vezes ganha, mas não leva, né, Douglas? Agora, às vezes ganha, mas não leva. Legalmente, nós da agência reguladora, a gente dá todos os elementos a quem quiser entrar. Mas o que acontece? Aí, essa despesa é para ser feita, coberta pela Água de Teresina, tá? O que o usuário vai ter que fazer, que a gente quer que faça, vamos estimular a fazer, tá? É a conexão entre aquele bichinho que ele bota aquele duto bem na calçada do chamado tio, que você bota bem lá na calçada, o cara leva lá da fossa dele, ou do qualquer escoamento que ele tenha para sarjeta, tá? E jogar ali naquele canto, fazer a conexão. Essa conexão... vamos chamar de conexão interna. Essa conexão interna é do cidadão. É do cidadão. É obrigatório. Agora, da calçada até a rede... A rede é da Água de Teresina. Inclusive, isso aí tem até na legislação que nós temos lá no contrato, que é até 15 metros. Se a expansão... Mas não é. Na realidade é 4 metros, 5 metros, porque as ruas de Teresina são 7 metros. Se a tubulação passar no meio, vai 3,5, mais 1 metro, 4,5.
Tá? Se passar do outro lado, ainda não chega aos 15. Chega a 15 metros. Então, na realidade, isso aqui não é para o usuário pagar. O usuário vai ter a despesa que é alta. E a outra coisa que nós questionamos bastante é com relação ao valor correspondente. Vamos dizer, hoje se você paga uma taxa mínima de R$ 42, certo? Passa para 84. No caso bem aqui, passaria para 84. Só que esse contrato que diz que a relação é 100%, vamos dizer, se você gasta R$ 100 de água, de consumo, vai pagar 200, porque vai ser ligado à rede. Não é alto demais para a população nossa. Aí, é alto para a população. E o contrato autoriza isso? Autoriza, infelizmente autoriza. Só que nós estamos promovendo uma revisão do contrato e já houve um acordo no seguinte sentido, de baixar para pelo menos 80%. E foi acordado Foi já? acordado com a Água de Teresina e o prefeito Silvio Mendes também já forçando a barra para que haja uma baixa. Aí você disse, você poderia baixar mais? Pode baixar mais e um dia nossa luta é baixar mais. Por quê? Nós estamos num período de investimento. É um período que a Água de Teresina está fazendo um investimento. Então, é óbvio que uma empresa vai estar fazendo um investimento, mas vai ter que ter um respaldo nesse investimento. Só que não vai ser 100% perdurar por muito tempo, não. Por exemplo, tem algumas cidades que já se evoluíram nisso, que chega até só 50%. Por exemplo, a cidade de São Paulo é entre 50% e 60%. Por quê? São Paulo já fez sua rede de esgotamento sanitário, tá? Há 50 anos atrás. Então, a expansão é pouco. Então, eles, em vez de pagar o 80% em cima da conta de água, estão pagando só 50%. Então, a tendência nossa, mais para frente, é de baixar esse valor dessa correspondência. Bom, alguém raciocinando dentro dessa lógica que você acabou de colocar, chegou a dizer, não, porque nesse período a empresa precisa se capitalizar. O sistema é superavitário? É claro que sim. A Água de Teresina fatura quanto? A AR7 tem esse controle? Nós temos controle de usuário, de perda da empresa, de custo, de uma maneira geral. Eu vou dizer que nós não temos uma precisão absoluta, mas que nós temos uma boa informação, temos. Ninguém, às vezes, a informação... É uma empresa rentável. Claro. Hoje, a Água de Teresina, só em Teresina ali, deve faturar na faixa, deve estar em torno de 45, 47 milhões mês. Milhões mês. E deve ter aproximadamente na faixa de 340 mil ligações de usuários. Né? E outra coisa que nós vamos entrar agora, que vai ser também um outro ponto não vou dizer conflito, mas que vai dar um baque também na empresa e nós temos que ficar do lado da população, é claro. O que é? Diga. Nós estamos implantando, a partir do mês de maio também, esse abatimento que vamos ter, que é a tarifa social. Sim. A tarifa social é uma legislação do governo. Só que o governo não está pagando. Vai ser tipo um subsídio cruzado. Tá? Mas, mais ou menos, nós estimamos, certo? Mais ou menos aqui vão entrar nessa coisa quase 60, 80 mil pessoas que vão pagar. Usuários, né? Usuário. Né? Principalmente esses bairros mais pobres, que vão ter. Eles têm que estar, nós já passamos para a empresa o cadastro único, que nós conseguimos com a prefeitura, através da Cêntica, e aí fizemos um trabalho junto com a Prodaté, certo? E passamos essas informações para quê? Para a empresa já ir lá, identificar aqueles usuários. Quem tem direito, Quem né? tem direito. E nós vamos divulgar isso muito bem, para a população não ficar também enganada. Quem tiver o direito vai lá brigar e tem o documento. Qual é o critério que se estabelece para decidir quem tem direito e quem não tem direito? Nós já baixamos. Renda, tá no cadastro único, é essencial. Realmente o pessoal do Bolsa Família, praticamente todos que tiverem identificados lá na conta como usuário, eles vão ter direito. E nós vamos ter a oportunidade de fiscalizar, essa aplicação da lei, uma lei federal. Né? E nós fizemos, inclusive, uma resolução em cima da lei federal para todos os casos
serem esclarecidos nessa resolução, que de fato foi. Publicamos, inclusive, já no Diário Oficial. Eu tive um problema que não tem nada a ver nem com a Companhia de Águas, nem com a de Energia, mas eu tive um problema com as duas e fui resolver. Eu fui procurar resolver o problema com a Equatorial naquele posto lá no Disseu, que eu moro ali na Zona Leste, o mais próximo foi lá. E o da Água de Teresina, eu fui naquele shopping lá do Disseu também, da BR, né? Lá tem um posto, fui muito bem atendido, não sei se é porque eu fui o primeiro a chegar, cheguei cedo, então tudo foi rápido, tudo foi resolvido. Mas eu vi algumas pessoas reclamando muito da Água de Teresina, dessa questão da cobrança da taxa, questão de falta de água, questão do esgoto, da taxa do esgoto. E a minha pergunta é, a ARSET tem uma ouvidoria, tem um setor para reclamação? Tem. Nós temos exatamente um setor que, inclusive, o prefeito está nomeando agora hoje uma pessoa que antes estava lá improvisado, mas uma funcionária que não era do setor. Agora nós estamos colocando um grupo lá especializado, com 3 funcionários que vão ficar bem na recepção, exatamente, e esse pessoal é todo orientado a cadastrar, pegar todos os dados, e com linha direta com a Água de Teresina. A pessoa poderia, como você foi, a Água de Teresina, a ARSET também funciona, já tem esse tipo de coisa, principalmente casos recorrentes. Aí você poderia me perguntar quais são os mais comuns, os mais recorrentes? O mais recorrente, falta de pressão na água com relação ao abastecimento. Vazamentos abusivos. Essa falta de pressão, você está querendo dizer que a água não sobe para a caixa. Não sobe na caixa, não sobe numa área mais alta. Mais alta, exatamente. Em vários pontos da cidade nós temos isso, certo? Temos esse tipo de reclamação. E o outro qual seria? Vazamentos com relação ao abastecimento. Em relação ao saneamento, aí que são os maiores, porque agora que está expandindo a rede, é a buraqueira na pavimentação, né? Da via, sujeira, quebra calçada, às vezes não recupera as calçadas, porque na hora que ele vai meter aquela tubulação, ele quebra pedaço da calçada do cidadão. Às vezes faz um serviço que demora, por exemplo, a rua estreita daquela do Mucambi, na hora que ele abre uma vala ali, quem tem um carro para estacionar na sua casa? Aí fica, às vezes, sem nem poder chegar lá para botar o carro. Problema, isso acontece. Outro problema é, às vezes, a pessoa não liga, aí chega... Não, estão me cobrando os 80% agora. Sim. Realmente, isso aí ampara a empresa Água de Teresina. Ou você, ligando ou não, tá? Você é obrigado a pagar. Isso aí pesa no bolso, isso aí chateia a população. Tá? Mas o que é que eu posso fazer? Eu, como agência reguladora? Nada, porque o contrato diz aqui que o contrato que foi feito é desse jeito. Agora, o que é que nós queremos, certo? Com relação a isso? Nós queremos estimular a pessoa a fazer a ligação quanto antes, porque a cidade só é beneficiada com o saneamento quando todas as residências são ligadas, acabar até com fossa séptica, entupir sua fossa séptica, certo? Fazer outra coisa não é para ter. A água que escorre do esgotamento das suas pias, de tudo, tem que ir lá para a Água de Teresina. Tá falando de uma situação... Aí outra coisa que a gente fiscaliza, Douglas, aqui, para não perder coisa, é com relação também, tem uma reclamação muito recorrente, o que é? Eles estão cobrando a coisa, colocam lá o tio, a pessoa às vezes não liga, e a pessoa às vezes que liga, está com um problema. Às vezes eles estão recebendo algumas reclamações da área do Saci mesmo. A ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, às vezes não está funcionando, e se a pessoa ligar e não está funcionando, está cobrando, ele está cobrando aquela que a pessoa faça a ligação, mas não está ainda dando o resultado de esgotamento. Às vezes está jogando no rio, aí é problema. Tem um outro problema que eu vi. Problema também recorrente. Que eu ouvi muita reclamação no dia que eu fui lá no shopping, é de gente que disse, está sendo cobrada a taxa de esgoto numa rua que não tem ainda o serviço. E aí? Aí é impossível, aí é uma denúncia seríssima, aí a pessoa, isso aí a gente só pode cobrar. A gente pode, inclusive, botar multas e multas valiosas com relação a esse tipo de coisa. Como é que você não pegou o serviço e você está cobrando? Está ilegal total, o Ministério Público nesse ponto nos ajuda. Eu tive já 2 Então isso é terminantemente proibido. Total. Só agora, pode cobrar o serviço de esgoto onde a rede já foi colocada. Não é só colocar a rede na frente, não. É o serviço funcionando.
Porque não é só o cano estar lá enterrado na frente da casa dele, não. Ele tem que estar ligado com a estação de tratamento e a estação de tratamento funcionando. Entendeu? Perfeito. Então isso aí é conflito direto. A gente recebe esse tipo de reclamação. Mas a principal reclamação mesmo, Douglas, não tem dúvida, é porque mexe no bolso. Mexeu A nossa no bolso. população é pobre. Ó, A gente vive com a rendazinha, só o limite, às vezes devendo, pagando conta. Rapaz, isso não pode. Já pensou isso no interior do Piauí? O estado do Piauí quer fazer isso no interior, tá? No interior. Onde não tem um AR7 atuante, Não tem nada. Ou às e vezes... o povo não vai pagar. O povo não vai pagar. Tu já pensou, boa parte do interior não tem nem ligação d'água. Tá? É direto ligado lá, paga e cobra taxa mínima. E chega a empresa Tem privada. município que não cobra? Tem município que Que não, não cobra. cobra. Nós estamos com um problema aí, vai ser a zona rural de Teresina, que não ficou conosco. É até uma briga jurídica, porque quando a água de Teresina assumiu a cidade, não pegou a zona rural. Né? Deixou a zona rural por conta da GESPIS e praticamente da própria prefeitura, que mantém postos, paga bomba lá, ajeita a bomba, a prefeitura. Está passando tudo agora para Águas do Piauí. É outra coisa que nós, o prefeito Silvio, está preocupado, porque isso vai chegar na zona rural e vai dar um abacaxi muito grande. Certo? É claro que nós não estamos na incumbência de... Nossa fiscalização está limitada à zona urbana de Teresina, mas é muito problema. Dentre as atribuições da AR7 está a fiscalização e quando fiscaliza que há algum vacilo Você da pode empresa, multar. Multa. Inclusive, nós temos mais, não é nem da minha gestão, de gestões anteriores já tem mais de 5 milhões, 5 a 6 milhões de multa. Só que eles estão recorrendo. E com esse faturamento de 40 e poucos milhões por mês... Estão recorrendo. Nós estamos em discussão. A água de Teresina não consegue pagar as multas? Não recorrem, rapaz, recorrem. Eles são muito fortes juridicamente. É porque recorrer também, convenhamos, é um direito deles. É o direito deles recorrer. Então tá aí. Agora, não tem negócio de dispensa de multa, não. A multa vão ser cobradas, a justiça que vai decidir. Tá? A justiça vai decidir. Como se diz no direito, né? É o jus esperneandi, né? A justiça é o direito de espernear. Então nada contra. Se ganhou, não, eles ganharam lá, então tudo bem. A justiça decidiu. Tá? Agora, é um problema, a gente vive em conflito, esse negócio é um bem de primeira necessidade, a água. O saneamento tem a sua importância, certo? Agora, que alguém tem que pagar. E só sobra para a população. E nosso povo, se a gente fizer um extrato social da cidade de Teresina, boa parte da população, 70% da população é pobre, vive de 2 salários mínimos. Agora, essa polêmica toda, esse imbróglio todo, já chegou à Câmara Municipal. Lá tem uma CPI, né? Está tramitando lá um pedido de CPI, já foi aprovada a CPI, mas não foi dado início. Por quê? Eu tive ontem lá na Câmara e já tenho conversado com alguns vereadores que nós estamos prontos para fornecer tudo quanto é documento, explicar a situação. Agora, eu, pessoalmente, eu sou meio descrente que a CPI vai resolver o problema. Eu quero, pelo menos, já pedir a eles lá da CPI, rapaz, apontem pelo menos as sugestões que nós, como agência de reguladora e fiscalizadora, a gente vai agir de acordo com a recomendação que vocês nos deem. Nós vamos entregar toda a documentação, tá? Para tudo que tiver, inclusive eu quero aqui agradecer a contribuição do coronel Edivaldo Marques. Sim, que ele foi praticamente um dos primeiros lá que conhece toda a legislação. Ele, inclusive, era presidente da Câmara quando foi aprovado essa e foi o primeiro e foi dos primeiros presidentes lá. Ele teve já na sede, conversou quase 2 horas comigo, ele é um cidadão decente, conhecedor profundo, certo, do direito. Passou lá 2 horas comigo, me dando uma aula, tá? E eu aprendendo, claro, com muito interesse, para saber entrar nessa conjuntura todinho, como é que deve funcionar. Mas, trocando em miúdo, o senhor acredita que essa CPI vai conseguir resolver alguma coisa? Eu não gosto de desestimular ninguém, não, mas eu sou um pouco descrente, certo? Eu já tive uma oportunidade de cantar uma pedra, certo? E do jeito que eu cantei, o negócio foi desse jeito que aconteceu. Quando criaram uma CPI lá do transporte coletivo, no início da gestão do doutor Pessoa,
que disse que criaram uma CPI, me chamaram, rapaz, você já foi secretário de transporte. Aquela que o Dudu foi relator? Foi! Aí me chamaram e disse, rapaz, você conhece engenheiro, já foi secretário de transporte, conheço, vamos fazer parte aqui. Eu digo, eu estou fora dessa CPI. Eu não vou me abster totalmente. Ele disse, por quê? Eu digo, porque vai ser tudo em vão, não vão resolver coisa nenhuma. Ele disse, você tem a solução? Eu disse, tenho, mas não adianta que o prefeito não vai fazer. A propósito, deixa eu pegar, não deu em nada. Deixa eu pegar aqui a opinião de alguém que é experiente. Experiente porque foi quantos anos de vereador? 32 anos. 32 anos legislando em Teresina. É engenheiro. Foi secretário de transporte, foi o primeiro. Tinha 32 anos. Depois você voltou, não? Não, aí eu fui secretário da SDU Leste, depois fui para Sul, fui para estrutura. Mas eu quero saber do transporte. Que gargalo é esse? O que acontece que ninguém consegue resolver esse problema? Ou ele vai ser resolvido agora? Eu acho difícil. Não é desestimulando o prefeito, eu acho difícil. Por quê? Eu tenho a receita, Tá? Qual é? Eu tenho uma receita. A receita, sabe qual é? É ser subsidiado, porque o povo não tem mais condição de pagar, se acostumou a não pagar. Okay? Hoje, se você for fazer uma correção de quilometragem, a passagem estava mais de quase R$10. Tá? Então, o que é que eu sugeri a qualquer prefeito, inclusive converso com o Silvio, já conversei, já converso com o pessoal do transporte, do CETUT, converso com engenheiros que já foram gestores lá. O que é o problema do transporte coletivo hoje em Teresina? Certo? Como poderia ser resolvido? Alguém pagar. Quanto é que custa o quilômetro rodado? Hoje é bem facinho de calcular quanto é que custa o quilômetro rodado dentro do sistema. Tá? Como é que você vai pagar? Medindo quantos quilômetros cada empresa rodou. No meu tempo não tinha condições, mas hoje você bota um chip dentro do ônibus, um GPSzinho, um GPSzinho dentro do ônibus, você sabe quantos quilômetros rodou cada empresa, tá? Você rodou empresa tal, vai receber, pode pagar de 15 dias ou todo mês, tá bem aqui. Você rodou tanto, vai pagar tanto. Aí você diz, e o dinheiro? O dinheiro, você pode pegar, sabe o quê? Por exemplo, a prefeitura hoje gasta quase 5 milhões com o transporte, subsídio. Subsídio. Então vamos ver, 5 milhões da prefeitura. Aí vamos ver aqui, o Estado. Quanto é que o Estado gasta com vale transporte e ajuda transporte para os seus servidores? Tanto. 2 milhões? 3, está aqui. Tá? Quanto é que o governo federal teria que botar? Porque o governo federal dá gratuidade para os maiores, para os idosos, é tudo lei federal. Se a lei está dando lá para o governo federal entra e dá rapaz. E o empresário, não existe almoço grátis. Não existe. E os empresários? Os empresários gastam também uma boa nota com vale transporte. Gente da construção civil, gente das empresas, indústria, área de todas as áreas do comércio. Tá? O cara lá do empregador não dá o vale? Junta aquilo tudo no fundo. Esse fundo é coordenado pela Prefeitura de Teresina, que é o dono da concessão, recada de todo mundo, todo mês chegou empresa tal. Era para você rodar tanto, nessa empresa bem aqui. Mas o senhor está falando subsídio ou é gratuidade zero? Nesse caso poderia ser zerado, como uma pequena parcela poderia ser dada pelo próprio usuário. O usuário ia ser bem pouquinho. Isso. Ou então poderia ser até gratuito. Poderia ser gratuito, porque não é gratuito. O empresário que dá o vale de transporte para ele, em vez dele dar o vale de transporte, ele já vai pagar a passagem dele através do fundo. Entendeu? Ele não dá lá para ele o dinheiro para o servidor. Então, essa história da tarifa zero, ela é possível? É possível. Agora tem que ter compromisso. Não é chegar bem aqui, o governador do estado chegar e dizer, eu vou repassar tanto milhões, 2 milhões, 3 milhões mês. Aí chegar e não pagar. Quem é responsável? Quem é o dono do serviço concessionário? A prefeitura. Aí a prefeitura, o empresário vai para cima da prefeitura, né? Sim. Mas aí ele teria que arrecadar de todo mundo. Tá? Já existe esse gratuidade do transporte em algumas cidades brasileiras. Deram certo? Deram. Tiveram alguns problemas? Tiveram. Sabe qual foi o maior problema? Aumentou o número de usuários. Aí o número de ônibus que estava calculado para você rodar aqui, vamos ver, Teresina, fosse calculado 330 ônibus rodando, tá? Tantos quilômetros rodando no mês. Aí se aumentar a demanda demais, porque está gratuito para muita gente, vai de graça, eu vou de graça no ônibus, tá? Agora não adianta, como está o transporte aí,
rodando pouco, não tem credibilidade da população. Se a pessoa vai para uma parada de ônibus, a pessoa quer que pelo menos em 20 minutos, no máximo, chegue um ônibus. Certo? Se for passar 1 hora e meia, e às vezes não passar, nem vai. Olha, então, o presidente, transporte coletivo está esvaziado. Aqui em Teresina, há 8, 10 anos atrás, era um 300 mil passageiros dia, hoje não tem 100. Porque hoje também tem muita concorrência. E não volta. O cidadão adquirir uma motocicleta, tem um serviço de carona, amiga, de transporte por aplicativo. Aplicativo. Ligeirinho e tudo. Eu tenho um rapaz que corta meu cabelo ali no centro, ele e a esposa dele trabalham no centro. Qual o cabelo, vereador? Tem um pouquinho que me resta. Eu até disse para ele que ia botar uma lei na Câmara para ser só 50%, que é meia. É verdade. Meia. Aí você é louco, vereador, você me mata. Sim, mas ele contando a história para mim interessante, ele disse, rapaz, eu disse, como é que tu tá vindo? Ele disse, não, rapaz, eu e minha esposa, todo dia nós trabalhamos no centro. E nós temos um casal também, vizinho nosso, praticamente vizinho, que pega, e eu dou R$5, dou R$10 por dia, eu vou e volto no carro de carona com ele. A carona amiga, agora, pagando, é claro. Sim, aí, o que ele diz? Eu não faço mais nem questão de ônibus. Então, como ele... Tem pessoas que não voltam mais ao transporte coletivo. O transporte coletivo realmente está fadado a se acabar. Não se acabar, não, ficar precário. Porque quanto mais precário, a pessoa não usa. É verdade. Agora, vereador, eu vou aproveitar também a sua experiência como legislador, como um vereador que esteve à frente da presidência da Casa, da Câmara Municipal. Por 2 vezes, por sinal. Por 2 vezes. E a Câmara hoje está enfrentando um problema muito sério, muito grave, que é o caso de uma vereadora que encontra-se hoje detida, presa no quartel da Polícia Militar, na Sala de Estado-Maior, e sobre ela pesam acusações graves. A Justiça, inclusive, a afastou por um período, salvo engano, de 60 dias. E vamos imaginar, o senhor presidente, que decisão o senhor tomaria nesse caso? Porque a Câmara parece que não sabe o que fazer. Eu acredito, eu sou muito cauteloso com relação a isso. Inclusive, eu gosto muito dela, é minha amiga, eu considero, tenho muito respeito por ela, agora não sabia nada desse tipo de envolvimento dela. Né? Ninguém sabia. Para mim, ela é uma pessoa excelente, muito tratável, educada, para mim, muito boa, uma cidadã. Para mim, né? Sim. Agora, depois desses acontecimentos aí, eu não sei os envolvimentos que ela teve, por infelicidade. Né? Mas não vamos nem entrar nesse então, particular. Eu vou te dizer, eu quero que o senhor me diga, assim, do ponto de vista mesmo legal da gestão da Câmara. Porque a Câmara não pode ficar sem um vereador. O que diz a lei é que a partir de 15 dias de ausência, que ela não recebe mais salário, tá? Então ela está afastada. Quanto ao gabinete, eu não sei qual é a providência que tem sido tomada. Porque mas se ela está ausente, não é para ter. Né? Ela não foi caçada. E a Câmara também não acredito. Se eu fosse presidente do coisa, não ia votar a cassação dela agora, não. Ia esperar o que a Justiça ia. Até porque o inquérito dela está rolando. Ela não tem condenação ainda. É verdade. Tá? Então ela não pode ser caçada. Peraí, ela tem direito à defesa, ela está se defendendo. Eu sei que o caso dela é muito grave. Agora, muita gente questiona que ela está presa por questões eleitorais. E aí, muitos advogados lá da Câmara, tem muitos vereadores advogados, eles disseram, não, questão eleitoral, ninguém pode ser preso por questão eleitoral. Tá? Você pode ser preso de criminal. Que o crime eleitoral não é passível de prisão, não. Vai ficar presente. Ela tem que lá ter um envolvimento dela com facção, aí que vai ter que ela se defender, se ela recebeu dinheiro, se não recebeu, se ela participou de algum tipo de ação, porque diz que ela tinha uma ligação com um membro lá, certo? E isso aí que está envolvendo, que isso aí é meio problemático. Então, agora a Câmara está agindo passivamente. A Câmara não vai votar, pelo menos eu tive informação, tive ontem na Câmara, e a posição hoje do presidência da Câmara, da diretoria da Câmara, é não mexer, guardar recomendação judicial. Cautela. Cautela. Tem que esperar, porque realmente o caso é sui generis. Olha, eu tenho 40 anos de jornalismo, eu nunca me deparei com uma situação dessa. Porque não é que não tenha político envolvido com crime, isso a gente sempre viu. O que eu estou me referindo é um político que está preso e, ao mesmo tempo, com um mandato suspenso pela Justiça, né? A Câmara
convoca o suplente temporariamente, fica com essa defasagem, como é? Essa que é estranho. É estranho. Normalmente, olha, eu na época já teve um caso desse na Câmara. Quem O foi? ex-vereador de Djalma Filho teve esse Sim, problema. Mas nós só caçamos depois. Mas esperou a decisão todo, lá. foi tudo E esperado. durante o trâmite aí, porque ele ficou detido. Tido foi. Ele não recebeu, ele se Não, afastou. eu quero saber o seguinte, foi convocado de imediato o suplente dele? Não, foi não. Não, foi né? não, foi não, foi não. Não Então teve a convocação Câmara de suplente. continua com é esse melhor, impasse. é melhor ter cautela no caso desse. Bom, vereador, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, que não tem Foi não, entrevista, né? aham. Eu tô aqui batendo um papo com uma pessoa que tem uma longa experiência política, administrativa, hoje está presidente da ARCET, que é a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina, o ex-vereador Edson Mello, e ele já falou aqui com a gente sobre vários temas, né? Sobre vários assuntos. A gente falou sobre a questão do abastecimento de água, a gente falou sobre a questão da cobrança das taxas, a gente falou sobre a questão do estrago que a água de Teresina provocou na cidade durante o exercício de expansão da rede. E também falamos sobre política, né? Uhum. E eu queria saber se faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa a ser nós perguntada. Nós estamos aí no início de gestão. Passou-se agora 100 dias, né, da gestão, Pois é, nova eu queria gestão do Dr. Silvio Mendes. Que o senhor avaliasse esses 100 primeiros dias. Foi dentro da expectativa? Foi, até porque o próprio prefeito Silvio Mendes não esperava que a cidade estava tão desarrumada, principalmente no sentido de equilíbrio financeiro da prefeitura e alguns pontuais problemas gerados por esse desequilíbrio, problemas pontuais, principalmente com relação à saúde, tá? Que é um problema sério, o problema da educação também não está como era antigamente, no tempo do Firmino, que Teresina era a cidade premiada em termos de ensino fundamental, não é mais, mas ele está obstinado. Com relação a obras, ele tem observado, eu tenho conversado com muitos superintendentes das CSDUs do município, eles estão também tendo a dificuldade de tocar em obras, certo? Problema da ordem financeira, claro, e agora ele tem tomado medidas, certo? Medidas importantes no sentido de controlar as finanças da prefeitura para voltar a um equilíbrio financeiro, e a área mais crítica da saúde, tá? Também está já se recompondo, principalmente com relação ao abastecimento de medicação em hospitais, de funcionamento dos hospitais. Já teve chamar gente concursado, né? Você viu aí, mesmo com situação financeira, chamou quase 300 concursados. Quase 1.000, né? 400 na educação e quase 500 lá na... Inclusive, minha mulher foi chamada para a Fundação Municipal. Na educação e na saúde, da Fundação Municipal de Saúde também, médicos, dentistas, vários enfermeiros, vários técnicos. Então, isso aí já é para quê? Para fazer com que os aparelhos de saúde, tanto os hospitais, as UBS, as URPAs, né, da prefeitura, certo, voltem a funcionar normalmente como sempre funcionou. Teresina foi sempre uma cidade bem administrada, só teve esse período de 4 anos que foi meio desarrumado, né? Foi meio desarrumado. Mas Teresina, sempre eu digo que Teresina, sempre teve bons prefeitos. Teve esse problema aí do doutor Pessoa, que não era muito afeito à administração. Não vou nem julgar a doutor Pessoa, eu sei que não deu certo, tá? Por várias razões, não foi uma boa gestão e a população deu até a resposta nas urnas, né? Verdade. Deu a resposta. E o doutor Silvio está aí nessa luta, eu tenho certeza que vai fazer uma boa gestão, até porque ele é muito responsável. E ainda tem uma vantagem, eu vou te dizer bem aqui, doutor Silvio Mendes, ele não vai fazer política na prefeitura. Primeiro de tudo, é que doutor Silvio, eu noto por parte dele, que ele não tem mais esses interesses de se reeleger, não, tá? Ele quer colocar a casa em obra.
ele quer fechar Com a gestão chave de dele ouro. com chave de ouro. Ele não é mais negócio de, não, eu vou trabalhar aqui, fazer política, ele não está nem aí. Eu aviso muito meus colegas, meus amigos, vereadores lá, eu digo, rapaz, pensa que vocês vão fazer igual que faziam com o doutor Pessoa, o doutor Silva é diferente. Não é Olha, verdade? Ian, Mas pessoal. traz para mim aqui, Ian, traz para mim aqui que eu queria agradecer a todos os parceiros aqui do nosso Business Cast. Eu estou falando da Estrada Mob, da Onyx, Senac, Sesc, da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja do Piauí, da Léo Madeiras, do nosso amigo Marcos, da Elo Engenharia, da Automaster, da Pneubec e também da Hotsat. São os parceiros que acreditam no nosso trabalho, acreditam que a gente presta um serviço aqui voltado para o empreendedorismo, voltado para o desenvolvimento de Teresina, como de resto para todo o Piauí, trazendo a informação, questionando e apresentando também algumas sugestões, sendo crítico quando a gente precisa ser, mas sempre com o espírito do desenvolvimento do nosso estado e da nossa cidade. Eu queria encerrar aqui, só fazer um agradecimento. Não, ainda temos. Né? Eu sou muito amigo do Marcelino, que é o atual presidente do MOB. Presidente do MOB. Eu vou mandar um abraço aqui para ele e para o Arthur também. O Arthur é uma pessoa especial, o Arthur Feitosa. É nosso amigo também de longa data. Todos eles. Já estamos na batalha, estamos sempre juntos. E eu agradeço aí e parabenizo pela iniciativa deles de fazer sistema móvel de comunicação. E o Douglas, que é um velho amigo de muitos tempos atrás, Obrigado, é um jornalista da velha guarda. Da velha guarda. São mais de 40 anos nessa luta, viu? É verdade. Olha aqui, ó, 40 anos. O Douglas, eu me lembro do Douglas, eu era na década de 90, rapaz, eu era presidente da Câmara Municipal, né? Ainda lá no centro. No centro, com a Câmara lá no centro, a gente lá na batalha diária, era muita confusão. E também, antes disso, olha... Você não lembra de um episódio, eu acho que teu filho não sabe disso também, não. Nós descemos de Nazaré até aqui de caiaque. Do tempo de caiaque, eu tinha caiaque, fomos para Nazaré, e lá de Nazaré a gente veio remando pelo Rio Parnaíba. Descendo ajuda, que é uma maravilha. É verdade. Eu me lembro desse episódio. Rapaz, Douglas, eu estava vendo aqui, rapaz, na época, em 1986... que eu fui ser secretário de transporte, eu falei, confusão, meu pego, era atrito. Até ameaça de morte eu recebia. Eu ficava calado, às vezes só conversava ali com o policial, mas rapaz, eu tenha cuidado. Confusão mesmo. Eu só tinha 32 anos de idade. Era. Hoje eu tenho 71. Mas, rapaz, empurrou muito, né? Eu quero chegar aí. Eu já tô com 63. Você chega. Mas graças a Deus com muita saúde, me cuidando, fazendo as minhas caminhadas, fazendo a minha hidroginástica, academia quando posso, pedal. Gosto muito de pedalar. Você viu como é que eu pedalando na Europa. Pedalei pela Europa e eu gosto de pedalar aqui em Teresina. Eu conheço a minha cidade. Olha, quando eu era repórter de rua em Teresina, e muita gente chegava, pá, como é que tu descobriu o buraco tal? Como é que tu... Porque eu pedalava, eu gosto de pedalar, né? Eu pedalo por prazer. E aí eu juntava o útil ao agradável. Já que eu gosto de pedalar, eu vou pedalar pela periferia. Naquela época a gente podia, viu? Naquela época a gente podia. Hoje já é mais difícil. Hoje assalto da roupa. Hoje é mais complicado. Leva uma bicicleta, leva o tênis, leva um celular, levam tudo. Quando não leva a vida, né? Mas enfim, eu pedalava muito em Teresina. Rapaz, uma vez eu pedalei ali naquela... Como é o nome daquela avenida que liga a Pedra Mole ao Puti? Josué de Moura Santos. Josué de Moura Santos. Ali não era só... Era só pissarra. E eu pedalava por ali, fazia matéria e a pessoa, pai, como é que... Eu digo, fui de bicicleta. Não acredito, fui de bicicleta. Eu fazia uma outra volta olímpica, que você saía aqui pelo Poti, ia até aquele povoado lá depois da Boa Hora. Aí você pegava para a direita para sair nessa PI que vai para a União e voltar. Pela zona rural, pedalando. É prazeroso, eu gosto muito de pedalar. Então eu me cuido, né? Porque eu estou com 63 anos lá e eu quero chegar aos 71, 72. Aliás, eu quero chegar a 100. Você pode, né? eu quero até te dar uma dica.
para tu entrosar, tem o vereador Venâncio. Sim, Ele é fã do pedal. É, ele também. Estimular, é o que mais incentiva lá dentro da Câmara Municipal, né? meu amigo. Pedal Até me chamado para eu disse, já passou, meu. Aqui tem um grupo que faz um pedal noturno, eu participei desse grupo bem no iníciozinho, eram 30, 40 no mar. Hoje tem 200, Tem 300. muita gente. Aí já fica perigoso em vários sentidos, e aí eu prefiro pedalar com grupos mesmo. Grupo menor. Vou convidar o vereador para a gente fazer um pedal no final de semana. Ele gosta. Pois Edson, muito obrigado aí pelo seu carinho, por você ter atendido Valeu, o nosso convite. E Trabalho. aqui, tanto o programa quanto o MOV está sempre à disposição. Eu lhe acompanho nas redes sociais também. Eu sei disso, nas redes sociais. Eu sei disso. Muito obrigado. Valeu, tá bom? tudo bem. E você já sabe, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e você nos ajuda a divulgar. Olha a quantidade de informações que o Edson trouxe para a gente aqui sobre a cidade, sobre a cobrança das taxas, sobre como é que você deve fazer no caso da buraqueira, enfim, você divulga isso. Manda para o grupo da família, o grupo do bairro, o grupo da escola, da faculdade, do trabalho, do condomínio, ajuda a levar a boa informação para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu, Edson.